Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que sejam todos bem. Queridos, vamos para o nosso último assunto do módulo, que são as orações subordinadas adverbiais, tá? Eu vou dividir em duas partes, então vou fazer 2 vídeos. Esta será a parte 1 e, posteriormente, mandarei a parte 2, tá? Vamos lá. As orações subordinadas adverbiais, elas vão funcionar como um adjunto adverbial da oração principal, tá? E como nós falamos no encontro passado, os adjuntos adverbiais, eles vão indicar uma circunstância, tá? Vai ser, na verdade, uma expressão ou uma palavra que sempre vai indicar uma circunstância. E o que é mesmo uma circunstância? É como se fosse uma ideia, tá? Vai ser uma palavra que vai estar relacionada ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio e vai indicar essa circunstância. Circunstância que pode ser de tempo, de modo, de dúvida, de causa, de consequência, tá? E a oração subordinada adverbial, ela vai funcionar justamente como esse adjunto adverbial. Ou seja, ela funciona de acordo com a circunstância que ela expressa, de acordo com a ideia que ela expressa, tá? E nós vamos classificar essas orações subordinadas em 9 tipos: causal, consecutiva, condicional, comparativa, concessiva, conformativa, proporcional, final e temporal. Então, são as 9, tá? E é muito importante que vocês memorizem logo os nomes. Por quê? Porque o nome tem tudo a ver com a circunstância que ela vai expressar, tá? Quando eu falo causal, causal automaticamente vai me lembrar o quê? Causa. Isso aí. E agora nós vamos ver uma por uma para que vocês entendam melhor, tá? A primeira que a gente vai ver é justamente a oração subordinada adverbial causal. E como eu acabei de falar para vocês, a palavra causal me lembra o quê? Me remete a que palavra? A causa. Então, vai indicar essa circunstância de causa, razão, motivo. Então, a oração subordinada ela vai funcionar como a causa do que aconteceu na oração principal. Só isso. E quais são as principais conjunções que eu vou usar quando a oração subordinada adverbial for causal? Eu vou usar porque junto e sem acento, porque é uma explicação, né? Visto que, como. Então, essas aí são as principais. Professora, na verdade, podem aparecer outras conjunções? Claro. Agora, quando aparecerem outras conjunções, você vai analisar de acordo com a ideia, com a circunstância. E essa circunstância de causa, de razão, de motivo, tá bom? Olha aí o exemplo. A sessão foi suspensa. Beleza, oração principal. Porque faltou energia elétrica? Oração subordinada. Observe que a minha subordinada, ela explica para mim o motivo pelo qual a sessão ter sido suspensa. É a razão, é a causa. Então, quando ela funcionar com essa circunstância de causa, de motivo, de razão, a subordinada vai ser uma oração subordinada adverbial causal. Por que causal? Porque indica a razão, o motivo ou a causa, tá bom? E eu sempre vou iniciar através das conjunções, até porque eu estou falando de orações adverbiais que são desenvolvidas. E as desenvolvidas, elas se iniciam nas adverbiais a partir das conjunções, tá? Segunda, uma oração subordinada adverbial consecutiva. Como eu falei para vocês, sempre associem a circunstância da oração com o seu nome. Consecutiva, eu vou lembrar logo de consequência. Dica consequência. Como assim, Pro? A oração subordinada, ela vai funcionar como uma consequência do que aconteceu na oração principal. E o que vai ficar mais fácil é que vai aparecer apenas uma conjunção, que é a conjunção que. E normalmente essa conjunção que, ela vai vir precedida das palavras tão, tal, tanto e tamanho, tá? Então é uma dica muito importante, porque se você lembrar da dica, automaticamente você vai conseguir classificá-la logo. Falaram tão mal do filme que ele nem entrou em cartaz. Observe a oração 1 aí, que é a oração principal. Falaram tão mal do filme, olha o meu tão na oração principal, olha o tão ali, que ele nem entrou em cartaz. Então, eu já poderia descobrir por 2 maneiras. Ou eu conseguiria classificar aí como consecutiva, porque eu tenho a conjunção que, precedido da palavra tão, ou eu vou justamente pela ideia, pela circunstância. Falaram tão mal do filme que ele nem entrou em cartaz. Que ele nem entrou em cartaz foi uma consequência das pessoas falarem mal. Então, na verdade, automaticamente, eu já tenho essa ideia de que é uma consequência.
Então, ou eu vou pela conjunção, para classificar essa subordinada adverbial, ou eu vou pela circunstância que ela indica. Por isso que ela é muito fácil, porque eu tenho duas maneiras de poder entender e de classificar essa subordinada adverbial. Ou eu vou pela ideia, ou eu vou pela conjunção, tá? Terceira, oração subordinada adverbial condicional. Gente, quando eu falo condicional, o que vem à cabeça é o quê? É uma condição. Então, a oração subordinada, para que ela aconteça, vai ter que ter uma condição que vem expressa na oração principal, tá? Só vai acontecer se tiver uma condição. Observem aí o exemplo. Deixe um recado se você não me encontrar em casa. Então, assim, ele, na verdade, vai deixar recado. Para ele deixar esse recado, ele tem uma condição. Qual é a condição? Se ele não me encontrar em casa. Então, automaticamente, eu já tenho essa ideia, essa circunstância de condição. Então, se ele não me encontrar em casa, ele vai deixar um recado, tá? Então, a subordinada vai ser justamente a oração que traz essa ideia de condição. E quais são as principais conjunções que eu vou usar nas adverbiais condicionais? Se, caso, desde que, contanto que, se que. Ou se bem que, né? Que significa se não. Todas essas conjunções ou locuções conjuntivas dão essa ideia de condição, tá bom? A quarta e última que a gente vai ver hoje vai ser a oração subordinada adverbial concessiva, tá? A concessiva, ela vai trazer uma ideia de quê? Ela vai trazer uma ideia que é contrária ao que foi colocado na oração principal. Então, assim, vai trazer essa ideia de oposição. Vamos ver aí o exemplo. Venceremos o inimigo, embora ele fosse mais forte. Observe que a oração principal, quando você fala venceremos o inimigo, automaticamente você vai analisar que, para ser concessiva, a oração subordinada ela vai ter que ser contrária ao que foi colocado na oração principal. E foi o que aconteceu. Venceremos o inimigo, embora ele fosse mais forte. Então, assim, porque teoricamente, se o inimigo ele é mais forte, nós não vamos conseguir vencê-lo. Mas o que acontece aí é que justamente a oposição da ideia, o contrário do que foi dito na oração principal. E quais são as principais conjunções que eu vou usar na subordinada adverbial concessiva? Embora, ainda que, se bem que, conquanto, mesmo que. Então, são as principais conjunções ou as principais locuções conjuntivas. E eu vou analisar, que eu tenho essas duas possibilidades de entender qual é a minha subordinada adverbial. Ou eu vou pela circunstância que ela expressa, ou eu vou pela conjunção ou locução conjuntiva que ela apresenta, tá bom? Porque a subordinada vai ser iniciada pela conjunção ou pela locução conjuntiva, porque estamos falando de orações subordinadas adverbiais desenvolvidas, tá bom? Nós vamos parar aqui. No segundo vídeo, eu coloco a continuação das orações subordinadas adverbiais. Um beijo, queridos!